Fala galera, Yuri Valens aqui. E o Veritá, que já foi um fundo muito querido pelos investidores, hoje não tão querido assim devido à morosidade na aplicação dos recursos captados há um ano atrás da sua última emissão, será que vale a pena investir nele? Venha saber comigo. Então, galera, aqui está a minha tela com vocês e sempre que eu vou analisar um fundo imobiliário para saber se vale a pena investir nele, eu levo em consideração algumas características, algumas premissas dele e também alguns dos seus indicadores. Mas antes de chegarmos nos seus indicadores, vamos analisar aqui as características do Veritá. Ele possui atualmente 86% alocado em recebíveis imobiliários, 8% em caixa e 6% em cotas de fundos imobiliários. Dessa maneira, já dá para descobrir que ele é um fundo de papel, pois majoritariamente ele aplica em recebíveis imobiliários. E a composição da divisão dos indexadores desses recebíveis ficou em 77% IPCA, 8% CDI mais alguma coisa, 7% IGPM, 2% aquele percentual da CDI e por aí em diante. A taxa média dos recebíveis ficou com IPCA mais 6,5%, CDI mais 2,5%, IGPM mais 7,3%, o percentual da CDI correspondendo a 109,5% e GPDI 7,1%. Aqui cabe a consideração que o IGPM poderia ter conseguido uma taxa melhor. Apesar que o IGPM está em 37% ao ano, que já é muito elevado, então ele está conseguindo segurar bem os rendimentos com base nessa parcela do IGPM, que corresponde a 7,3%. Agora, o CDI ele poderia ter conseguido uma taxa um pouco melhor. Até mesmo o MXRF está com uma taxa um pouco mais elevada, ao próximo de 2,64%. Já gravei um vídeo completo dele que eu vou deixar aqui no card para vocês. Agora, o destaque também é o IPCA, que corresponde a grande parcela do patrimônio aqui do Veritá, como nós vimos aqui, ó, 77% do PL total está alocado no IPCA, e se formos olhar a composição somente dos recebíveis imobiliários, corresponde a 82%. Então, uma composição muito alta, e ele está com uma taxa pequena, 6,5%. Por mais que o IPCA avançou nos últimos meses, no acumulado dos últimos 12 meses está próximo de 7%, mas ainda assim 6,5% de taxa de juros eu considero uma taxa baixa. Agora, na divisão do seu portfólio, ele possui 61 operações em recebíveis imobiliários e pode ser que ele consiga aumentar um pouco mais, pois ele conta ainda com uma parcela no caixa de 86 milhões, por aí. Agora, o que chama atenção é aqui que esses ativos que eu coloquei para vocês, essas 20 operações aqui, são as que possuem maior concentração de carteira do Veritá, com destaque do grupo BSO, Arteris, Canopus, que esses daqui, se acontecer alguma coisa lá no laço das operações, pode gerar um pouco de dor de cabeça para os cotistas, pois ele possui uma concentração de 4 a quase 5% nesses recebíveis. Os demais possuem um peso um pouco menor, então não deve impactar tanto assim a renda. Isso é o bom de ter um portfólio bastante diversificado. Agora vamos passar aqui para os seus indicadores. Para os seus indicadores, eu utilizei algumas premissas e algumas das suas informações, como seu PL atual, que é mais de 1 bilhão de reais, as suas quantidades de cotas emitidas mais de 10 milhões, que corresponde a um valor patrimonial por cota de R$ 101,07. E a cotação na data de gravação desse vídeo está próximo de R$ 111,80, o que nos apresenta o primeiro indicador, que é o P sobre VP, de 1,11, que corresponde ao quê? Ao preço do mercado, está sendo negociado 11% a mais do que o valor patrimonial do Veritá. A taxa de administração e gestão ficou em 1%, e temos aqui a sua taxa média de juros total, levando em consideração a composição aqui do seu portfólio para as taxas médias de juros básicos, que são essas aqui que vimos anteriormente, e também a projeção da inflação para o longo prazo, com base no relatório Fox, divulgado no dia 31 de maio de 2021, na qual prevê uma Selic a 6,5%,
IPCA 3,25% e IGPM algo próximo de 3,74%. Com base nisso, cheguei nessa média de juros. E o seu dividend yield anual, eu utilizei aqui a projeção das suas receitas com base nesses juros, os custos com administração e gestão com base na taxa de administração e gestão, e também outros custos que são aqui os custos de escrituração, auditoria, que todo fundo imobiliário possui. Dessa maneira, cheguei no resultado de, ao longo prazo, eu prevejo que o Veritar vai pagar algo próximo de 69 centavos, que corresponderia na data atual de gravação desse vídeo com seu preço de mercado, um dividend yield próximo de 7,43. Não é um dividend yield tão baixo assim, mas também poderia ser um pouco melhor, como vimos de outros fundos imobiliários que eu já gravei aqui no canal e vocês podem conferir numa playlist específica de se vale a pena investir nele. Com base nisso, nós vamos agora para o nosso terceiro indicador, que é saber o seu valor intrínseco. Para chegar nesse resultado, eu utilizei aqui algumas premissas, alguns riscos que o Veritar está sujeito, como, por exemplo, o risco de crédito, o risco de liquidez, risco de mercado, o risco de diversificação e o risco de pré-pagamento. O risco de crédito está ligado aos devedores dos recebidos imobiliários, se eles vão dar calote, se vão ficar inadimplentes com o fundo. O risco de liquidez é a questão da negociação das suas cotas no mercado secundário. Eu possuo uma liquidez mais do que 3 milhões de reais por dia, então é uma boa liquidez. O risco de mercado, ele é um ativo de renda variável, então ele está sim sujeito ao risco. Nós vimos em março de 2020, quase aquele crash da bolsa, na qual a bolsa caiu 50% e os fundos imobiliários também acompanharam essa queda. O risco de diversificação, ele possui um portfólio bastante diversificado, mais de 61 operações em recebidos imobiliários, então coloquei esse risco mais baixo. Risco de pré-pagamento, como ele possui pouca exposição ao IGPM, ele está mais concentrado no IPCA, que é um indexador um pouco mais previsível e menos volátil, e também não tem taxa de juros tão altas assim, o risco de pré-pagamento é pequeno. Pré-pagamento é quando o devedor vai quitar uma dívida dele que está cara para pegar contrair uma dívida mais barata. Então, aqui no caso do Veritar, esse risco é um pouco menor. E levei também em consideração o nosso querido título lá do Tesouro, do IPCA mais 2035, na qual na gravação desse vídeo estava com a projeção do IPCA de 3,25%, mais os juros lá fixado em 4,03%, o que chega nesse resultado total de 7,28%, com base nesse Tesouro IPCA, que é o que já está pagando atualmente para nós, mais essa taxa de spread somando esses riscos aqui, chegando que a taxa de desconto do Veritas deveria ser algo próximo de 9,43%, o que corresponderia a um valor intrínseco de R$ 88,18. Mas aqui fica as considerações de que você não deve levar isso a ferro e fogo, pois apresenta algumas distorções nesse resultado. Se formos olhar aqui, é bem abaixo do seu valor patrimonial. Eu consideraria esse valor como aquela margem de segurança do Benjamin Graham nos seus ensinamentos, que você comprar um ativo bastante descontado, um ativo bom, que pode ser que aconteça qualquer coisa com ele no mercado, que caia a sua cotação, você ainda tem aquela margem de segurança que vai te garantir uma rentabilidade futura. Então, isso daqui seria mais a margem de segurança. E até mesmo tem algumas distorções, pois estamos utilizando projeções futuras com base no relatório Fox, a qual prevê para a partir de 2024 aqueles juros e aquelas inflações, mas estamos utilizando um dado real presente, que é a taxa de juros lá do Tesouro Direto, que está em 4,3%, e até 2 semanas atrás estava em 4,20%, no início do ano estava menos de 4%, então ela oscila bastante. Então, se formos utilizar uma taxa média aqui e colocar em torno de 3,04%, vocês verificam o valor intrínseco então do Veritas, apesar de estar menor do que o seu valor atual, já fica maior do que aquele anteriormente. E se formos abaixar mais ainda, se formos olhar, por exemplo, naquela data de 2019, na qual os juros do Tesouro estava bem baixo, que a inflação estava mais controlada, estava em torno de 2% os juros, vocês vão verificar se o valor intrínseco estaria próximo do valor atual de mercado. Mas como eu sou um pouco mais cético, eu gosto de utilizar a mediana entre esses dois valores de juros lá do Tesouro. Então ficaria com base nessa de 6,28 e isso apresenta um valor intrínseco para mim de R$ 98,89, que é próximo do seu valor patrimonial. Então, para mim, valeria a pena comprar o Veritas se ele estivesse próximo do seu valor patrimonial e não nesses valores atuais de mercado, até mesmo porque sabendo do problema lá da gestora, que antes era uma boa gestora,
mas começou a comer um pouco de bola lá nesse atraso da alocação dos recursos, que poderia ter potencializado os rendimentos de nós cotistas. Inclusive, eu sou cotista do Veritá. Então, comentem para mim aqui qual que é o valor justo para vocês, se vocês são cotistas do Veritá. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, compartilhe ele, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. E pessoal, agora nós temos aqui na tela final o nome dos padrinhos e madrinhas que estão apadrinhando o nosso canal. Fica aqui o nosso enorme agradecimento para essas pessoas que vêm apoiando nossos trabalhos a cada dia, uma vez que sempre estamos entregando um vídeo por dia para vocês aqui no YouTube. E caso você tenha interesse em também se tornar um padrinho aqui do canal, basta acessar o link da descrição desse vídeo